Mandei para você, tá? Deixa sem... Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. A gente está esperando o pessoal entrar, tá dando um tempinho aqui para o pessoal poder entrar, participar da live. Vai compartilhando aí para o pessoal poder acompanhar. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tô aproveitando aqui enquanto o pessoal entra, tô mandando aqui no grupo do pessoal aqui que acompanha e participa com a gente. O pessoal vai mandando aí, vai avisando o pessoal que a gente já está ao vivo, tá? Boa tarde. Vai dando um joinha aí, uma estrelinha, alguma coisa, para vocês poderem ajudar o Instagram a entregar aí para todo mundo. E eu tô aqui também mandando convite aí pro pessoal. Pessoal, boa tarde. Oi, Rô, boa tarde, tudo bem? Tô aqui do ladinho aqui, tô com meu note aqui, tô aproveitando para mandar aqui também pro pessoal acompanhar aqui a gente. A nossa convidada já está a postos, ela tá só esperando eu convidá-la, chamá-la. Só tô dando um tempinho pro pessoal entrar. Ó, tô mandando lá no grupo. Isso aí. Pessoal, boa tarde então. Eu vou chamar então a nossa convidada de hoje, que é Elba Patrícia, do ateliê Elbinha Patti. E a gente vai ter um bate-papo com ela, para ela contar um pouquinho da história dela. Como a gente tem falado, né, nos últimos dias, a gente quer trazer aqui para o canal, aqui para o perfil, histórias de talentos, contar um pouquinho de como é toda essa trajetória, de todo mundo que, principalmente de quem trabalha ali no seu ateliê, que faz o seu trabalho manual, que começou devagarinho, foi crescendo, hoje atende o Brasil inteiro e tem crescido cada vez mais. Então a gente quer realmente contar essas histórias para que todos conheçam e que isso sirva também de inspiração para todo mundo, porque
O que a gente quer realmente é levar essas histórias adiante, mostrar essas histórias e que isso realmente sirva de incentivo para muita gente que às vezes está no comecinho e ainda está naquele processo de não sei se eu vou, não sei se eu fico, como é que vai ser, tá? Então eu vou chamar aqui a nossa convidada. O pessoal que está entrando, vai dando um comentário aí, sabe? Vai colocando também o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam também de perguntar. Podem participar e é esse o nosso intuito, tá bom? Bom, então eu vou convidar então a nossa convidada de hoje. Deixa eu chamar ela aqui. Entra, pessoal, continue compartilhando aí, continue mandando aí pro pessoal, para todo mundo acompanhar. Ai, Deus. Olá! Oi! Eu tentando arrumar aqui, eu acabei perdendo o meu outro suporte. Mas peraí, eu vou dar um jeitinho. Não tem problema. Enquanto você vai ajeitando aí, eu vou me apresentando para o pessoal conhecer. Pode ficar tranquila, tá? Né? Tá, dá pra ver? Pode. Pessoal, se tiver tudo ok no som, na tela aí, dá um joinha para a gente saber, né, que o pessoal está ouvindo bem e tal, que tá legal, para a gente poder ter um bate-papo mais tranquilo. Então, o pessoal que estiver aí acompanhando a gente, só dá um joinha para a gente saber que está chegando legal o som e a imagem. Eu também estou improvisada, eu não estou lá no escritório da Flávia hoje, eu estou aqui em Minas, na minha terra natal, porque eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas. E aí eu fiz uma viagem no final de semana, mas como a gente tem um compromisso, eu falei, não importa onde eu esteja, a gente vai conversar. Então hoje eu estou mineira. Acabei de fechar uma peça aqui porque eu queria mostrar, foi correria aqui também, deu uma organizadinha, mas tá tudo certo. Hoje vai sair um Zuai, porque eu tô aqui em Minas, então vai sair um Zuai. Aqui vai sair o Égua do Pará. Bom, pessoal, boa tarde, então, oficialmente para todo mundo. Eu estou hoje com a Elba Patrícia, Ateliê Elbinha Patti. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Tenho, assim, uma gratidão enorme pelo convite que você aceitou. A gente fica muito feliz, né, quando a gente faz o convite e prontamente você aceitou, ficou feliz também. Nossa, demais. Então, que a gente quer levar a sua história e conversar um pouquinho para você também, né, falar como que foi a sua trajetória. Eu sou a Rose. Eu sou da Faros Etiquetas, muita gente já me conhece, né, com o trabalho das etiquetas personalizadas. E eu, desde o ano passado, quando com esse projeto da Faros com Talentos, que era realmente esse sonho lá do passado, que é mostrar histórias de talentos, assim como o seu trabalho, mostrar para outras pessoas, para que mais pessoas conheçam e que sirva também de inspiração, de incentivo, e que as pessoas entendam que quando a gente tem um sonho, quando a gente foca naquilo, é possível, sim, a gente realizar muita coisa. Sim. Tá? E agora eu vou deixar a palavra para que ela se apresente, fale primeiro de onde ela é, que ela é de bem longe. Bem longe. Bem longe. Então, fala um pouquinho de você, de onde você é, qual a sua idade, se você tem filhote, se não tem. Conta um pouquinho da sua história para a gente começar. Tem muita gente aqui entrando que já conhece, mas muita gente que também não conhece, né? Elba Patrícia, aqui do Ateliê Elbinha Patti. Muito prazer. Também quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da Faros Etiquetas. Que, nossa, eu me senti feliz, lisonjeada com o convite, né? Porque é uma oportunidade da gente mostrar, né, o nosso trabalho. A gente que vive aqui na correria, quem trabalha por conta própria sabe o quão difícil né? A gente mostra muitas vezes só o lado legal da coisa e acaba todo o resto ficando em off, mas para mim foi um convite muito maravilhoso. Fiquei super feliz, né? Sabia que eu iria ficar nervosa. Tudo bem quanto a isso. Faz de conta que tá só eu e você e deixa fluir. Sim, sim. Aí, olha só. A costura, na verdade, surgiu na minha vida desde a infância. Né? Mas em contrapartida eu fui por outros caminhos, né? Hoje eu posso falar com propriedade que eu vivo do ateliê, né? Há pelo menos um ano, quando eu decidi que eu ia largar tudo para trabalhar com a costura e viver do que realmente eu gosto de fazer. E aí também a gente entende que você deu certo. Eu acredito assim. A gente vive de sonhos, né? Quem trabalha
por conta própria, que resolve largar tudo e empreender, a gente acaba vivendo de sonho. A gente acaba tendo que acordar todo dia acreditando que aquilo vai dar certo. Não é fácil, mas eu tenho feito isso e graças a Deus o retorno ele tá chegando, né? Hoje eu posso dizer que o ateliê é minha fonte de renda e a gente entende também que dá certo, deu certo quando você está feliz com o que você escolheu e lógico, quando você está tendo um retorno financeiro, né? Isso aí é o que conta também na nossa trajetória. E aí, como eu já falei, né, ainda funciona em casa o ateliê, tá? Para quem pensa que aqui é as mil maravilhas, não. O ateliê ainda funciona aqui na sala de casa, porque não dá para mostrar, mas ateliê é isso, é aquela baguncinha que a gente que trabalha entende, né? Como é que funciona tudo aqui. Mas hoje, graças a Deus, eu tô vivenciando isso, né? Na prática do que é você trabalhar com algo que você escolheu, que você gosta muito. E eu tenho até uma frase de uma pessoa que uma vez eu ainda estava nessa indecisão do que fazer, né? Porque eu fui por outros e outros caminhos. Entre estudo, cursei faculdade, fiz faculdade iniciei várias coisas e nunca cheguei aos finalmente. A única coisa que eu cheguei a concluir foi a faculdade de pedagogia, aqui na Universidade Federal do Pará. Eu sou de Belém do Pará, no caso Castanhal, que fica a 68 quilômetros da capital, Belém. E aí eu consegui concluir a minha faculdade. Cheguei a trabalhar, né, com educação infantil. Aí logo depois também consegui passar em um concurso público a nível fundamental incompleto na época. E passei 6 anos trabalhando na escola. Em contrapartida, fiz várias outras coisas. Curso de cabeleireiro, técnico em farmácia, tentei estética, coisas que eu me identificava. Você foi por diversos caminhos, nossa, então. Se eu for enumerar aqui, são vários caminhos mesmo. Quando eu falo assim, que eu já tentei várias outras coisas, mas eu me encontrei aqui. Hoje eu posso dizer que a costura criativa, que foi a minha paixão, né? Eu já trabalhei com moda fitness, eu já trabalhei com moda praia, só que não era o que me completava, né, como profissional. E eu vim me encontrar justamente na costura criativa. Eu lembro que eu comecei muito assim no artesanato mesmo, dos tecidos personalizados. Ainda tenho hoje aqui no ateliê muitos tecidos, mas eu digo que hoje a gente está assim numa transição entre o artesanal, né, as peças de artesanato mesmo personalizadas e tudo, aquela coisinha bem rústica, eu diria assim. Eu estou nessa transição para as peças que é o que futuramente a gente pretende fazer, que é trabalhar só com as peças de luxo, principalmente as peças de bolsas maternidade. E aí o objetivo é esse. Lógico que tem muita coisa ainda a ser trabalhada, mas o que eu tento hoje assim é mostrar o melhor, né? E trabalhar em cima do que a gente possa oferecer um trabalho de qualidade. E é o que, pelo menos ao meu ver, eu sou bem perfeccionista nesse sentido, assim, de escolher material de qualidade, né? E sempre trazer o melhor. Quando eu adquiri a minha bordadeira, por exemplo, no ano passado, agora em junho fez 1 ano só que a gente está trabalhando com os bordados eletrônicos, né? Que foi quando eu consegui adquirir a minha máquina, que foi vendendo as outras máquinas que eu tinha de malharia, que eu consegui investir na bordadeira, que era o meu sonho de consumo no momento. Agora eu já estou com outro sonho, que é a minha máquina fechadeira, que é uma máquina de braço. E aí, em breve, se Deus quiser, ela vai estar aqui, né? Então, tudo assim, um passo a passo para que o Ateliê Albinha Paz possa cada vez mais oferecer um trabalho de qualidade, né? E isso, graças a Deus, eu estou tendo um retorno, né? Principalmente o retorno dos clientes, dizer que a gente consegue ver a diferença de Albinha Paz. Nossa, se eu for mostrar uma peça de quando a gente iniciou, que eu iniciei com sacolinhas de tecido, aquela coisa bem mesmo do artesanato, bem... Não que isso seja, né, não desmerecendo o trabalho e tudo, até porque a gente pretende cada vez mais melhorar. Quando você falou assim, eu deixei tudo, né, abandonei tudo, larguei tudo e mudei. Mas vamos falar do início lá. Quem foi a sua inspiração? Quem é que despertou aquela coisinha lá no fundo de falar, não, eu quero isso para mim, eu quero aprender, eu quero
ir por esse caminho? Teve uma pessoa ou uma situação que te incentivou, que te inspirou, que Olha, ligou a chavinha? situação, acho que não uma pessoa que tenha me inspirado, até porque na minha família eu tenho, acho que uma tia por parte de pai que sempre foi costureira, mas não assim por profissão, né? Ela trabalhava principalmente aqui trabalhando com peças para épocas de carnaval, fantasias, muitas coisas assim. É a única pessoa que eu tenho como referência assim, na área da costura dentro da minha família. E fora, a não ser hoje, que eu tenho várias artesãs que estão aí na internet, né, que são professores e tudo, que inspiraram assim bastante o caminho, me fez querer seguir esse caminho. Mas a costura entrou na minha vida por mim mesma, né? Eu tinha, na infância, eu brincava com uma amiga minha, não sei se ela tá aqui, não deu tempo de olhar, mas a mãe dela era costureira. Se a amiga da Elba tiver aí, dá um coraçãozinho. A mãe dela era costureira e a nossa infância foi assim, brincando no ateliê da mãe dela, que também era desse jeitinho, funcionava na sala e tal. E aí a gente pegava retalhos, eu lembro que a gente muitas vezes pegava retalhos que não era nem para cortar e a gente estava recortando e montando roupas de Barbie, né? Isso é a minha infância. Aí a adolescência veio e eu comecei costurando para mim mesma, né? Eu ganhei uma máquina de presente, eu sempre tive vontade mesmo de aprender e comecei confeccionando biquínis para mim, porque eu tinha dificuldade de encontrar biquínis de um tamanho aqui e a calcinha um tamanho diferente. Então a ideia foi, vou começar a costurar para mim. Eu lembro que primeiro biquíni que eu fechei, ele ficou muito bom, apesar de não ter as máquinas apropriadas e tudo. E me fez até lembrar do rapaz que ele falou, né, que pra ti, se tu costura, se a tua costura tá mais ou menos, se tá o acabamento todo bagunçado, tu não vai te importar. Mas aí as pessoas começaram a gostar das peças que eu... Nessa época não era nem Instagram, nem nada, era isso lá por 2009, 2010. E aí eu lembro que eu postei uma foto no Facebook, não lembro se era Orkut ou Facebook. E aí todo mundo gostou do biquíni, né? Então, tu não quer fazer para vender e tudo. Eu comecei fazendo assim para pessoas mais próximas, até porque eu não tinha, né, um acabamento bom, nem nada disso. E aí começou a chegar os pedidos. Aí foi quando eu resolvi investir. Eu já trabalhava na escola, já estava concursada no cargo aqui da prefeitura de Castanhal. E aí eu resolvi comprar, né? Comprei uma overlock, que também ainda não era uma overlock apropriada, no caso, para te revender peças, né? Para te trabalhar mesmo profissionalmente, não seria a máquina mais indicada, mas já foi melhorando. Mas foi o início, né? Já foi melhorando. Agora foi o início de tudo, isso, né? Início. Aí então, e eu fiquei sempre nessa balança. Entre estudo, entre outro trabalho e tudo, e a costura. E na escola onde eu trabalhava, eu tinha muitas clientes, que são, inclusive, minhas clientes até hoje. Eu consegui trazer esse pessoal lá da moda praia, né, da moda fitness. Eu trouxe aqui também para o ateliê das bolsas. São pessoas que encomendam hoje bolsas para trabalho, bolsas para maternidade. Então, eu ainda consegui fazer isso. Mas não era o que me agradava ainda, né? E como eu havia falado, a costura criativa, as bolsas personalizadas foi o que me encantou, né? Todo esse trabalho. Porque trabalhar com roupas, a gente tem a dificuldade de... Eu trabalhava com peças sob medida, né? Então, era muito trabalhoso, às vezes fazer reparos e aí fazer todos as bolsas não. Eu não tenho essa dificuldade, a pessoa escolhe tudo via WhatsApp, via Instagram, o tipo de material, personalização, e a gente envia, inclusive pelo correio, né? Então, não tem essa dificuldade. Não, tem que ajustar a bolsa, não tem mais esse problema. E isso, de certa forma, não me animava tanto, né? Talvez... Se fosse continuar nessa outra área, eu faria um outro tipo de dinâmica, né? Para o trabalho em si, com a malharia. Mas foi aqui que eu me encontrei, né? Com as bolsas mesmo. E a questão das bolsas, foi o quê? Foi uma situação que você viu? Foi uma bolsa que você viu, olhou para aquele e falou, nossa, que linda, é isso que eu quero fazer. Como que foi essa transição? Porque como você falou, você estava na moda praia, fitness, né? Uma roupa sob medida. E aí, não que não seja ali dentro desse universo da costura criativa, mas as bolsas é algo bem diferenciado, até pelas máquinas, pelo jeito de fabricação ali.
é bem diferente, né? O que que deu o start para as bolsas? Porque você faz hoje bolsas e kits maravilhosos, né? Muito bonito. Obrigada. Eu falo que assim, tem um talento tão especial, porque são coisas muito bonitas e muito bem feitas, né? Você tem todo um capricho, né? São detalhes que fazem a diferença. Você vê que tem ali uma dedicação muito grande da sua parte que faz o diferencial das suas peças. Como que foi essa questão das bolsas? Para eu confeccionar a primeira bolsa, o que aconteceu? Eu estava ajustando um vestido para uma pessoa, e aí a parte de baixo do vestido era um tecidinho assim, tipo uma sarja. Para quem não conhece, é um tecidinho que parece um jeans, só que bem mais fininho. E aí eu fui fazer esse ajuste, e aí uma tia minha pediu para que eu confeccionasse uma sacola para ela carregar as coisinhas dela para a igreja. Eu lembro direitinho, era um tecido azul royal com bolinhas, né? Um poá. E aí, com o resto desse vestido, eu acabei confeccionando essa sacola. Nossa, que ficou horrível, muito feia. E aí, só fazendo um link, assim, que uma pessoa muito especial, Recuperou, que acho que foi... você recuperou essa sacola de volta ou não? Ficou com ela? Não, ela Esse primeiro adorou e ela carregou muito essa sacola, ela usou muito. E, poxa, porque não é na era, não foi na era do celular, né? De todo mundo tirar foto e tudo, porque senão eu até queria ter uma foto dessa peça, né? Porque foi a primeira bolsa Elbinha Patti e tudo. Mas aí só aproveitando aqui e falando assim de uma pessoa muito especial que foi meu pai, né? Que hoje já não está mais entre nós e tudo. E aí, ele foi meu primeiro fã, porque ele via as pecinhas que eu fazia lá no início, e ele usava até uma expressão aqui, que é nossa do Pará, que ele dizia: minha filha, ficou muito pai d'égua essa bolsa, ficou muito boa, ficou Como é que é? Como é que é pai esse d'égua. palavreado? Pai d'égua? Pai d'égua, que é uma coisa muito, muito legal. Ai, que legal. E aí, então, foi desse jeitinho. E a partir daí comecei a comprar revistas. Eu lembro que eu ia no centro aqui da cidade, aproveitava e comprava uma revista. Aí eu lembro de uma necessaire que eu tinha para fechar e fui lendo, tentando entender. Eu lembro que uma expressão que dizia, né, no passo a passo da peça, dizia assim: fazendo a caixinha de leite. Nossa, hoje isso para mim é a coisa mais simples, mas naquele momento eu fiquei pesquisando o que será uma caixinha de leite, meu Deus, no fundinho da bolsa, que é, não sei se eu tenho algo para mostrar aqui, que é que fica com esse acabamento assim do ladinho, que a gente chama isso aqui de caixinha de leite. Caixinha de E aí, leite. então, para eu entender isso, levou muitos séculos. E aí, mas aí foi desse jeitinho que começou, né, a história das bolsas. E aí também eu já estava trabalhando na escola e fui assim, fazendo essa transição aos poucos. Algumas malhas que sobraram, eu fiz peças, vendi assim, fiz peças à pronta entrega. Mas eu acho que foi o meu maior professor. Muita gente pergunta: Elbinha, tu já fez curso, né? Onde tu aprendeu, né? Trabalhar com as bolsas, a combinação de cores, você montar toda uma composição. E aí eu digo assim que, para não dizer que eu nunca estudei sobre costura, eu fiz um curso de corte e costura no ano de 2007, no SESC aqui da minha cidade. Mas é tipo aquele curso que não dá tempo de muita coisa. A sala super lotada, a professora não dava conta de atender todo mundo. E eu lembro que eu não aprendi nem a pregar um zíper, né? Então, aí foi quando eu comecei a pesquisar, que veio a internet. E hoje tem vários artesãos aí que eu sigo, né? Inclusive, se eu adquirir essa máquina que eu tenho hoje, que é a Jack, foi justamente assistindo vídeos e entendendo qual seria o melhor tipo de máquina para se trabalhar, né, com as bolsas. E eu fui inspirando dessa forma, né? A inspiração veio conhecendo outras artesãs, o trabalho de muitas outras aí que vendem cursos, que vendem também projetos de bolsas. E aí, como a gente já tem o início, né? Eu já tinha o início, já sabia como que funcionava toda a dinâmica da costura em si. E aí, foi quando eu tentei mesmo ir só para esse lado, né? Da confecção das bolsas. E aí, quando eu digo a transição entre o artesanal para as bolsas de luxo, eu acho que tem mais ou menos uns
2 anos, por aí. Eu acho que foi logo pós-pandemia, assim, que eu resolvi trabalhar com as bolsas personalizadas, principalmente as peças maternidade, né, que é o... Aham. A gente pode dizer, eu falo assim, que tem um termo que a gente tem usado muito, que é filho da pandemia, né? E tem muita gente que começou, que foi o start, que foi a mudança de tudo na pandemia. Né? Teve muitas histórias que a gente ouviu, e foi na pandemia que tudo começou, que tudo deslanchou, né? Pessoas que tinham um projeto e não sabiam como começar. A pandemia, de uma certa forma, ela deixou a pessoa no sentido de, olha, agora ou eu me entrego para o meu sonho, né? Ou eu abandono de vez. Sim. Então a sua transição, vamos dizer assim, que seu start foi também na pandemia. Foi mais ou E menos, foi quando você. sim, mais ou menos nessa época. Se não me falha a memória, foi em 2017 ou 2018 que eu resolvi criar a página do Instagram. Eu digo que o divisor de águas foi exatamente nesse momento que eu criei a página do Ateliê Elbinha Patti. Foi quando eu assumi esse nome, que inclusive esse nome é uma história engraçada, porque eu não gostava. Eu odiava Elbinha Patti, porque é um nome que era relacionado ao meu primeiro e-mail, quando precisei criar um e-mail, eu criei, e era meio coisa de adolescente, porque meu nome é Elba Patrícia, mas Elbinha Patti seria alguma coisa de Patricinha. Então, quando alguém perguntava, né, qual o seu e-mail? E depois que eu criei o ateliê, que resolvi dar esse nome para minha marca, assim foi amor. Mudou aquela coisa de, tipo, eu tinha até vergonha de falar para alguém. E aí depois foi se transformando, né, em amor, uma espécie de paixão mesmo pelo nome Elbinha Patti, né? Hoje muita gente só me chama de Elbinha, inclusive, né? Nem me chama mais por Elba e tudo. Então, eu perguntei seu nome, eu achei que seu nome fosse Albinha, porque é uma coisa que é tão E porque automático. também eu sou pequenininha e todo mundo já... A gente se identifica também, né? Nessa questão aí de nome, tem tudo isso também, né? É uma identificação que tem que rolar. Eu falo muito isso quando a gente faz consultoria para clientes, que primeiro você não tem que buscar o que está lá fora, você não tem que tentar inventar coisas que você não se identifica. Tem que ser, é como se fosse uma paixão mesmo, né? Tem que ter uma sintonia, porque você tem que ter o nome, porque é uma coisa que as pessoas vão te chamar, as pessoas vão ter referência de você. Hoje, por exemplo, se você fala Elbinha Patti, a referência é você. Então, automaticamente, a gente lembra de você, pessoa, né? E aí é uma coisa que relaciona com os trabalhos que você faz. Talvez se você tivesse usado um outro nome só pelo modernismo, enfim, não teria essa relação tão legal como tem. Sim, sim. E na época foi pensado vários outros nomes, né? E veio assim, Albinha Patti exatamente dessa forma, né? Algo com que a gente mesmo se identifique, né? O nome da tua marca vai ser... Eu fiz até um roteiro aqui para tentar seguir, mas já pulei tudo, nem sei. Não se incomoda. A ideia é realmente deixar você muito à vontade para contar. Eu sei que tem muita gente que está entrando aí na live. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para você também, eu vi que gente que já te conhece, que conhece seu trabalho. Tem um monte de gente aqui, cliente. Isso. Eu estou aqui olhando para você, mas tem aqui do ladinho também que eu estou vendo o pessoal aqui comentando. Então, se alguém também quiser aproveitar, né, o espaço, perguntar alguma coisa, porque hoje em dia, eu falo assim, enquanto falas, a gente atende muita gente da costura criativa. E a gente atende muita gente que está justamente nessa fase que você estava ali naquela transição. Você está fazendo um trabalho que você gosta, mas de repente você tem um outro trabalho que você tenta conciliar. Sim. E é muito difícil quando você chega num ponto, né, da vida ou da profissão, ali, da carreira, que você precisa escolher, porque você já não consegue mais conciliar. Né? Não sei se você estava dando aula nessa época ou não, mas eu falo por mim também, porque eu tive esse momento de ter que parar e falar, e agora? Eu continuo no meu trabalho de uma certa forma estável, que tem uma renda fixa, que me dá estabilidade financeira, mas que não me dá nenhum tipo de satisfação, né? Porque Sim. eu cheguei a ter a síndrome de burnout, né? Que é uma coisa horrível, porque... Então a gente tem que, assim, escolher. E aí essa escolha é muito difícil, porque você fala, tá, eu vou ser empreendedora. Mas a empreendedora, ela, na verdade, ela mata o leão por dia, né? Eu falo que a gente acorda de manhã com a certeza que a gente está viva. Só. A gente não tem certeza como vai ser
O resto é Exatamente. correria. De manhã você olha no espelho e você fala, ai, que bom, tô viva. Tá, mas e agora, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ter pedido, não vou ter pedido? Vou conseguir entregar o que eu prometi? Então, passa mil coisas durante o dia e quando você termina o seu dia, que você concluiu aquilo que você se programou, pra gente, né? Eu falo por mim, para você também deve ser assim, é como se fosse uma vitória. É como se você tivesse realmente entrado numa luta e vencido aquela batalha. Sim, Porque você fala, consegui, é mais um mas dia. Então, eu falo que a empreendedora, quem tem ateliê, quem é desse ramo, a gente vive, na verdade, um dia de cada vez. Eu acho que a gente aprende isso, né? Que você tem sonhos, você faz um monte de projetos, mas você consegue ter essa coisa de viver um dia de cada vez. sim. Porque realmente é assim que funciona, né? A transição é muito complicada. Você tomar a decisão de, não, eu não vou mais viver disso, vou viver disso aqui. Eu falo que é um misto de alegria, de preocupação. Às vezes você dá uma surtada, não sei você, mas dá uma surtada do tipo, será que eu fiz a escolha certa? E aí eu acho que também você deve ser assim, quando você tem um retorno do cliente, que recebe um trabalho teu e fala, que lindo, nossa, muito obrigada, era isso que eu esperava. Eu acho que esse tipo de retorno é o que compensa tudo que você viveu de angústia, talvez naquele trabalho, naquele Perguntando, processo. né? É verdade. O que eu posso dizer Eu acho sobre que isso é que esse retorno, graças a Deus, tá vindo, né? E aí eu até comentando outro dia com a minha mãe, né? Sobre estudo, né? Eu ainda cheguei a prestar alguns outros concursos, né? Na minha área, na área da pedagogia. Mas sempre ainda indecisa, né? Será que é isso mesmo que eu quero? E assim como eu me pergunto, tem dias que a gente acorda, não tá 100%, né? A gente ainda tá assim se perguntando. É isso mesmo que eu quero, né? Larguei tudo para viver disso e é trabalhoso, né? A gente tem dias que aqui é uma correria tão grande que eu penso, né? Tem que pedir material e eu ainda sou mais ou menos aquela pessoa do faz tudo. Eu já tenho hoje uma pessoa aqui comigo que está só com a parte dos bordados, porque eu cheguei a um ponto que eu estava dispensando pedidos, né? Ou então fechando a agenda por um longo período, que eu até digo assim, minhas clientes são as pessoas mais pacientes desse universo, porque eu digo, só tenho agenda para o mês que vem. Mas aí as pessoas esperam isso porque conhecem já, né, o trabalho, aí sabem que a gente vai entregar um trabalho de qualidade, né? Eu tenho tido esse retorno, né, de pessoas que respondem, e acho que é isso que é a nossa resposta, né? De que tu queres continuar, né? Isso que tu escolheu tá te satisfazendo, né? Como pessoa, como profissional, tu tá feliz com o que tu tá fazendo, então o retorno é exatamente esse, né? O retorno do cliente. E aí a minha mãe, lembrando ela, porque ela foi professora também, né? Agora já aposentada desde o ano passado, mas ela me fez uma pergunta, ela, minha filha, tu já pensou, tu gosta tanto de fazer o que tu tá fazendo, aí tu vai agora largar tudo para estudar, tu vai trabalhar em escola, talvez para não estar tão satisfeita assim. Ela disse, eu vejo aqui tu sentada, costurando, trabalhando, tu só recebe elogio, teus clientes te mandam áudios, te mandam fotos, todo esse retorno, então, eu acho por que é favor, exatamente essa a resposta pra gente, né, que tá aqui ó, na tem, luta tem um diária, comentário às vezes bate o desânimo, isso é normal, eu acho que de qualquer profissão que você faz parte, escolher, né? né? Isso é normal do ser humano. Mas aí tu tem que colocar na balança o que te faz querer continuar, né? Pesa mais, e aí então a gente vai seguindo, né? Deixa aí a dúvida de lado e foca naquilo que a gente quer, foca em novos projetos, né? Hoje, meu projeto principal é adquirir a minha máquina, né, de braço, até por conta de agilizar esse processo de entrega das peças. Eu já fechei a agenda, por exemplo, até 20 de agosto, se não me engano. E aí, então, eu preciso hoje já mudar a dinâmica, né? Principalmente dessa parte das entregas das peças. Preciso organizar muitas outras coisas, mas o principal é um espaço maior e adquirir essa máquina que eu preciso muito justamente para fechar e agilizar o processo de produção. Hoje eu tenho pessoas que já me perguntam se eu entrego peças para revenda.
eu não tenho como atender ainda esse pessoal. Não tenho, infelizmente. Mas são projetos futuros. E aí, então, isso que dá É um, força é e um, que faz é um dos projetos, né? isso, Deixa eu só dar uma... projeto. Teve uma pessoa que falou aqui, Rose... A gente percebe que é Albinha Lovers quando percebe que todas as suas bolsas, mochilas, estojo e até puxa-saco estão com a logo Elba Pat. É, Isso é exatamente. muito E bacana, que é falando aquilo que a gente nisso, falou da identificação da marca, né? As pessoas já começam a associar você, pessoa, com o nome da marca, né? O Christian Joseph, que foi o nosso convidado da semana passada, pessoal, eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo aqui no Note, que é mais fácil para a gente não se perder. Ele falou que faz tudo, me identifico muito. Na semana passada ele falou justamente sobre isso também, né? Que ele é cover do Michael Jackson, mas ele também foi uma pessoa, foi um profissional ali no início que teve essa transição, como você, de ter que falar, não, eu quero isso. E ele também faz tudo, né? Ele faz o desenho da peça que ele quer, ele recorta, costura, faz acabamento, cola ali as coisas que precisam. Faz tudo também, mas também tem essa questão, como ele também falou para a gente. Hoje eu tenho uma agenda cheia, falta tempo para atender todo mundo, porque muita gente procura, inclusive no seu caso, como você falou, as pessoas começam também a ter essa questão de você não consegue entregar para revenda, eu quero revender meu produto, seu produto é legal, seu produto é bonito, e aí começa a entrar justamente nessa fase que você está, né? De você entender que está na hora de crescer, uhum, precisa, porque tem um público que está afoito aí, né, com as suas coisas e quer isso, e aí é mais uma transição que você vai ter que fazer, né? exatamente. Porque e só lembrando aqui e falar um pouquinho de como que a Faro Etiquetas entrou na minha vida, né, aqui na vida do Ateliê Albinha Patti, e foi exatamente nessa transição. Quando eu pensei em mudar de tecidos para material sintético e trabalhar com as bolsas personalizadas dos kits de maternidade, principalmente, eu comecei a pesquisar, né, sobre as etiquetas de metal. E fiz várias pesquisas, entrei em contato com vários fornecedores, várias empresas. E a Faros Etiquetas surgiu nesse momento, né? Porque eu disse, não, as peças de sintético, elas precisam de uma etiqueta mais trabalhada, né? Algo mais moderno, algo que venha valorizar e agregar, né? Um Mais valor valor a às sua peças. peça, E, né? lógico, esteticamente falando, ficam muito mais bonitas. E olha só, eu quero até mostrar, eu fechei essa peça hoje para mostrar aqui para vocês. Ai, que Essa aqui é linda! material sintético, aqui o bordado de aplique. E Esse aqui, olha, bordado outra é o da máquina plaquinha, que você comentou pra gente ou não? não é? Esse bordado que tá na bolsa é o que você comentou da máquina nova ou não? Sim, sim. É da bordadeira BP 1430, que eu adquiri o ano passado. E olha só, para mostrar para vocês aqui a plaquinha de metal, que dá toda a diferença nas peças em Olha que sintético, linda. as cores. Pessoal que gostou, pode mandar coraçãozinho, porque eu particularmente já fiquei apaixonada. É, é muito E aí, então, capricho, né? Eu acompanho o seu é, é, trabalho, é muito isso lindo. tudo faz a diferença, né, gente? E aí a Faros Etiquetas veio... Entrou assim como uma empresa que foi o melhor atendimento, o preço, né? Para mim foi muito mais acessível. Até a conversa, né? Foi super agradável na hora do atendimento. Inclusive, esses dias agora a gente vai estar fechando já um novo pedido, né? Eu já estou precisando de etiquetas O douradas. Fabrício já buzinou aqui. O Fabrício já buzinou aqui na minha orelha, que falou, tem pedido por aí, porque o negócio Tá tá bem tendo andamento. certo. Só falta fechar mesmo tudo direitinho, mas Não, agradecer demais vocês Fábio pelo trabalho Etiqueta, de qualidade também que ofereceram pra gente aqui. não, o intuito é um pouquinho, né, do que você contou e a Fábio também, o que faz a gente continuar e a gente não desistir, porque a luta não é fácil, a gente tem também vários problemas todos os dias, é quando a gente tem retorno de uma cliente que fala, olha, você forneceu um produto que me ajudou a agregar valor na minha peça, que ficou bonito, que dá um acabamento bacana, porque a gente sempre fala, se você fizer uma peça linda, maravilhosa, e não colocar o teu nome ali, a tua marca, tá faltando
uma coisa, né? Porque as pessoas vão ver essa bolsa, por exemplo, se não tá lá o Ateliê Albinha Patti, a primeira coisa que vai vir, né? De quem é esse trabalho? Eu quero comprar novamente, eu quero indicar para alguém, eu quero falar para alguém, porque quando a gente compra uma coisa bacana e bonita, a gente quer contar para todo mundo. A gente quer que as pessoas saibam. E as pessoas perguntam onde a gente comprou. Isso é muito normal, né? Ah, onde você comprou essa bolsa, onde você comprou essa blusa? E quando você tem a sua marca ali, você está colocando ali o teu selo de identificação. Então, isso é muito bacana. É uma coisa que a gente bate muito na tecla da Faros Etiquetas, né? Com todos os clientes que entram em contato, é justamente isso. É a questão de você colocar a sua marca naquele produto para dizer, olha, isso é meu, fui eu que fiz, e o meu nome está aqui, e eu quero que todo mundo saiba que é isso que eu faço com tanta dedicação, né? Como você falou da corrida, você fica lá 10, 12 horas no trabalho, é bom que no final, né, as pessoas tenham ali a consciência de quem fez, né? Que teve uma dedicação ali toda especial, né? Ó, tem uma pessoa perguntando se você faz bolsa de praia. Se você quiser responder agora, quiser fazer depois falar com ela, mas ela está perguntando se você faz bolsa de praia. Olha só, a gente tem alguns materiais aqui disponíveis. Para esse mês a gente não tem mais agenda, mas a gente consegue fazer bolsas de praia com cristal, né? O plástico cristal, que é um material muito bom, que é um plástico, na verdade, mas você pode estar enviando um modelo para a gente, quem sabe. Eu acabei fechando mês passado umas peças que até fiz um vídeo, né? E postei aqui no feed do Instagram, que fez muito sucesso, que é a nossa malinha em tamanho M no plástico cristal, que tipo é uma super bolsa de praia, né? Porque fácil de higienizar, como é um plástico, pode colocar coisinhas molhadas dentro. Mas aí a gente pode conversar sobre isso. Não é, assim, plano futuro trabalhar com em bolsa de praia, porque eu acho que logo eu vou ter que entrar nessa sua agenda aí, porque eu também vou querer. Vamos conversar. Ó, vamos conversar. O pessoal está perguntando se você só trabalha com bolsa maternidade. Não. A gente tem peças também, tem mochilas de uso adulto. E as peças maternidade, uma peça dessa, por exemplo, olha só, gente, isso aqui é uma malhinha em tamanho M, tá? Ela nesse formatinho oval, é um projetinho que eu desenhei, esse tamanho. Mas pode estar sendo feita uma bolsa adulta. Se você quiser abrir ela, Albinha, pode abrir para o pessoal ver que ela é bem espaçosa. Eu vi você mostrando outro dia. Ela é uma bolsa, apesar de M, mas ela tem um espaço muito bom e o acabamento dela, né? Aqui, olha só, forro impermeável, tem um bolsinho de tela para dividir as coisas aqui dentro. E ela seria uma linha viagem para um fim de semana, por exemplo. Porque ela é super espaçosa. Eu acho que ela tem 30 de altura, 38 de largura. E aqui na lateral 16 centímetros. Inclusive eu tenho uma dessa que é assim para sair os fins de semana. Ela é super espaçosa. A diferença é que você vai escolher o tipo de material, a cor que você desejar, né? Então, aí já se na verdade você faz sob medida mesmo, né? O cliente ele pode escolher a cor que ele deseja, o tamanho. E essa alça que eu estou vendo aí, ela é uma alça que eu particularmente gosto bastante, porque ela dá uma resistência muito bacana para você ir para lá e para cá, né? Aqui a gente usa alça de poliéster, olha só, tem várias cores, então toda essa dinâmica aí de cor, de composição, se você quer sua peça personalizada ou não, vai ser tua escolha. Mas a gente tem diversos tipos de materiais aqui, tá? Para você escolher. Eu vi que você fez um kit outro dia que tinha, acho que a bolsa G, tinha acho que 3 ou 4 peças que compunham esse kit, né? Que eu acho que era necessaire, tinha a bolsa, a mala, parece que era tipo uma mala que era bem grande, depois tinha essa menor, tinha uma necessaire e tinha mais uma peça. Duas peças aqui para mostrar. Olha aqui a nossa etiquetinha, aqui na cor prata. Eu amo, né? Não posso falar muito porque eu sou apaixonada por elas, né? Olha, isso aqui é um kit maternidade que está fechadinho aqui, só esperando a cliente vir buscar. Tá? Essa peça também pode estar sendo feita como uma peça de uso adulto. O que vai mudar aqui são a composição de cores, o material que você vai escolher. E tem a mala G, que é uma super bolsa, gente. Ela é enorme, olha só. Olha que linda. Foi uma dessas que eu vi, eu gostei pra mim. Ela tem 38 de altura, 50 centímetros de largura e aqui 18 centímetros. E ainda tem aqui o bolso frontal. Então, acaba sendo uma malinha mesmo viagem.
Isso aqui geralmente as mamães encomendam para levar tudo do bebê para maternidade. Isso E aí, então, são impermeáveis, né? Elas são impermeáveis. Né? esse material aqui é o sintético perolizado, olha só. Aí é uma peça fácil de higienizar. E aí a ideia de mudar do tecido para o sintético foi justamente essa, né? De saber que o tecido ele suja, ele desgasta com mais facilidade. Já o material sintético não, né? Tem essa facilidade de higienizar, acaba se tornando também uma peça Bia, impermeável. aproveitando essa questão de higienização, o que você recomenda para fazer essa limpeza? Por exemplo, nessa bolsa, viajou, colocou no chão, caiu, sujou. O que é recomendado para fazer uma limpeza bacana, assim, para Olha, eu tirar... acho que é uma peça que dá, inclusive, para ser lavada, né? Não, lógico, não vai jogar na máquina aí para bagunçar tudo, mas é uma peça que a gente consegue lavar e ela vai secar com facilidade. Caso não esteja muito sujo, acho que um sabão neutro, um paninho molhado, algo que É suficiente. é o suficiente para limpar. Isso mesmo. E esses bordados a pessoa pode escolher também, como você falou, né? Sim, sim. Você tem Esse caso aqui, olha, ela que queria o tema safari. Aqui a gente tem duas técnicas de bordado diferentes. Aqui tem o bordado replé, que é o bordadinho que fica com esse brilho. A gente usa o papel celofane por baixo, aí então vai bordar em cima dele. Aí dá esse brilho, que é o diferencial, olha só, muito bonito. E aqui a gente tem a técnica do bordado de aplique, que são os pedacinhos de tecido que a máquina faz, toda a marcação, e depois a gente vai recortando e faz o caseado para preencher, olha só. Bom, então, parabéns, porque tá linda, linda, linda. Obrigada. Bordados que você fez também, que são temas diferentes assim, que é um mais lindo que o outro. A gente que é adulto tem vontade de voltar a ser criança só para pegar aqueles temas assim, que a gente tinha tanta vontade naquela época, que antigamente era muito difícil, né? Sim. De conseguir temas que a gente gostava, porque às vezes só tinha lá em São Paulo e era difícil para você conseguir pedir, porque tinha toda uma dificuldade. Hoje, de uma certa forma, ficou mais fácil, né? E outra coisa também que me perguntaram aqui em off, se você envia para o Brasil todo. Sim. Se qualquer pessoa, qualquer inclusive, lugar do Brasil... Inclusive, eu encomendei até para o exterior. Teve um pedido de uma... que ela é castanhalense e ela mora na Suíça. Mas aí eu acabei enviando o pedido dela pela sogra e tudo. Mas se fosse para enviar para o exterior, a gente daria um jeito, com certeza. Mas enviamos sim, tá? Para todo o Brasil. Você faz o orçamento, a gente já te envia o orçamento com o valor do frete, né, para a tua localidade. E aí é possível sim. Amei o tema safari. Esse é um dos temas, né, Albinha? Tem outros temas. Sim. E aí as pessoas podem viajar aí e entrar em contato com você também para saber o que pode ser feito, né? Sim. Safari é um dos temas, assim, que vende bastante aqui, né? Principalmente para o kit maternidade. É a escolha de muitas mamães. Mas temos vários outros temas aí que você pode estar escolhendo. De príncipe, de ursinhos, de bonecas, como tá aqui a boneca. Essa aqui é a Me Too. É uma íris bailarina, olha só. Que foi escolha da cliente também. Essa mamadinha, ela vai levar pro balé com as coisinhas da filha. É uma encomenda de uma cliente aqui de Belém. Fica muito... Eu falo assim, né? Eu agora falando como espectadora, né? Como eu acompanho o trabalho que você faz vídeos no Instagram, você faz questão de mostrar, você fala de medidas, você mostra acabamento. Você tem também uma coisa muito legal, que é mostrar com detalhes aquilo que você faz em questão de acabamento. Você é muito caprichosa nos acabamentos. Então, você tem que entregar para o cliente, acredito eu, que uma peça perfeita, sem nenhum tipo de pontinhos ali, de nada. Você tenta chegar na perfeição para falar, olha, esse aqui realmente é um trabalho que eu espero que você vai ficar realmente satisfeito. Porque tudo que você faz, a gente vê que é um trabalho diferente do outro, né? Porque são cores diferentes, tem diferentes, mas cada um é único, né? E eu acho que isso é o mais bacana no ateliê. É quando a pessoa que está ali criando, que é o seu caso, ela tem pode deixar, não tem problema. Eu também tenho os meus doguinhos que sempre estão atrás de mim, muito tranquilo. Eu acho que quase todo mundo, né, que trabalha no ateliê ou trabalha home office, tem um bichinho que fica ali dando um suporte. Essa coisa do único, né, de você fazer um trabalho
único, né? Mesmo que seja, de repente, até um tema igual, mas um trabalho nunca vai ser exatamente igual ao outro, né? Porque a pessoa é diferente, Uhum. o pedido é diferente, igual você falou. Às vezes a cidade que você atende, o estado, o país, para cada pessoa chega um trabalho e ela entende que aquilo é único, exclusivo para ela, né? Sim. E falando sobre isso, né, é justamente essa ideia que a gente tem do trabalho personalizado, né? Quando eu penso, por exemplo, Elbinha Apache, uma loja física, que também é sonho futuro. Eu penso também que a gente não vai poder ter muitas peças, uma variedade enorme de peças à pronta entrega. Por quê? Porque o que a gente trabalha mais aqui são peças personalizadas, que é justamente o cliente chegar e escolher cores, escolher os modelos, os tamanhos e todos os kits de maternidade que saem daqui, as mamães querem, lógico, com o nome do bebê. Se não o nome, querem no tema que escolheu. Se não no tema, pelo menos a inicial tem que estar ali, né, nas peças ali gravadinho. E aí o nosso cuidado é justamente esse, sempre entregar e tentar ao máximo oferecer o melhor e alcançar o que aquela cliente pediu, né? O que ela sonhou, eu sonhei um kit de maternidade desse jeitinho aqui. E a gente tem, graças a Deus, conseguido atender, né, cada pedido, e cada pedido é único, né? Você da hora que você começa inicia uma conversa com o cliente, né? O trabalho personalizado já começou daí. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial aqui do ateliê, né? De oferecer exatamente aquilo. E às vezes o retorno às vezes eu recebo mensagem de cliente que até superou, né? As expectativas. Então, isso é muito, muito gratificante para a gente que está aqui na luta. Às vezes bate a dúvida, a cliente faz toda a escolha. Às vezes a cliente diz, eu deixo por tua conta, que aí eu fico muito, muito preocupada quando eu recebo esse tipo de mensagem, porque Olha, nossa eu acho que você tem uma responsabilidade coisa é com a Faro agregar, muito. né? Então, Eu acho que a gente se identifica muito, porque a Faros tem exatamente essa mesma situação, né? Não vou falar problema, a mesma uma situação. situação. E a gente também só trabalha com peças personalizadas, né? E muita gente fala, você não tem nenhuma faquinha pronta entrega. E o nosso diferencial justamente é peças personalizadas, porque a gente atende o cliente unicamente, né? E tem muito cliente que chega pra gente, eu estou inclusive com uma cliente hoje assim para mim, Rosa, eu vou deixar na tua mão, você faz para mim o que você faria para você. Eu falei, tá, mas às vezes o meu gosto não é o mesmo que o seu, né? Até porque você está no Pará, a Elbinha está no Pará, mas essa cliente, por Sim. exemplo, ela é em Fortaleza. Eu sou de São Paulo, mas estou em Minas. Eu falo, às vezes, o gosto pode não ser o mesmo. Não, mas você tem bom gosto, eu vejo as suas peças, eu vejo o que você Confio em faz, eu ti. confio no Elas seu dizem assim, trabalho. né? Eu confio em ti. Aí lá a gente tem que. E aí esse confio, mas bate assim, eu juro para você, não sei no seu caso, mas me bate um frio no estômago, e às vezes eu falo, meu Deus, mas e agora, né? Mas aí Agora a gente se vira aquilo, aqui né? com. Depois se vira. E eu acho que a recompensa maior é quando você manda o trabalho, a pessoa recebe, pega a peça na mão e fala, ficou melhor do que eu Eu esperava, esperava. né? Eu acho que isso talvez pague qualquer frio na barriga, qualquer preocupação, Exatamente. porque você E aí aquele fala, gás acertei que a mais gente uma vez. precisa, né? Para vamos continuar, É. porque é por esse caminho mesmo, né? A gente tentar sempre oferecer o melhor. Eu penso sempre nisso, né? De. Gente, aqui ainda tem. A ideia sempre é a gente fazer o melhor que a gente pode e que a gente consiga atender realmente as expectativas, né? Sem É dúvida. verdade. Rubinha, a gente já está aí quase uma hora. Não. Eu vou deixar agora um pouquinho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para você, vai ficar também aqui o endereço da Elbinha depois. Eu vou deixar aqui certinho. Se alguém quiser te chamar depois para perguntar. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui ao vivo, pode fazer. Tem A uma Elbinha pessoa vai pedindo aí, responder. Rosil. É meu irmão lá, ele tá em Manaus. Ele tá pedindo, mostra o kit de maternidade de novo. Então, mostra aí, pode mostrar. Olha só. Ele está em Manaus, você está no Pará, né? Isso, Castanhal, né? Castanhar, Pará. Aqui. Aí, pessoal que não viu, ó, tá escrito José, É o José, qual é o nome? José Raul? José Rael. Ah, José Rael. É que para a gente estar chegando ao contrário, José Rael. Esse nome, pessoal, é o que ela comentou de fazer personalizado. Então, você, eu
quero exatamente isso que ela mostrou, mas eu vou querer com o nome do meu bebê, com o nome do meu filho. Esse nome ela vai personalizar para vocês. Sim, sim. E todo o resto, né? Toda a composição de cores, os tamanhos, modelos. A gente está aqui na tentativa de organizar nosso WhatsApp, que eu acabei trocando de telefone e estou usando o WhatsApp Business agora, né? Que é aquele mais profissional, que a gente pode criar catálogos, inclusive. E a gente ainda está trabalhando na montagem desses catálogos. E tudo é trabalho, né? Tudo dá trabalho e Um passinho de cada vez. Você hoje faz organizado, se Deus quiser. A divulgação dessas peças hoje você está focada no Instagram, então. No caso, é no Instagram o seu veículo de divulgação das peças hoje. Isso, o Instagram. E aí, se vocês quiserem encomendar alguma coisa, vai entrar em contato, como você falou, pelo WhatsApp. Sim. Lá você vai mostrar as opções que ela pode escolher de cores, acabamentos, enfim. Os bordados também, né? Que você falou que agora você tem a máquina aí que está te ajudando bastante. Logo vai ter outras máquinas. Logo vai ter outro espaço também. Tudo isso a gente vai acompanhar. Graças a Deus. Se Deus quiser, a gente vai chamar você de volta depois um novo espaço para você falar. Rose, lembra que a gente conversou agora? Já fico feliz desde então. Bom, pessoal, se alguém depois quiser perguntar para ela alguma coisa, pode chamar ela aí no PV aí. Ela vai passar também o WhatsApp dela. Eu vou deixar aqui depois anotadinho também. Se alguém quiser já entrar em contato com você para fazer algum pedido ou pedir algum orçamento também, a gente deixa aí no pessoal. Pessoal, se você quiser comentar mais alguma coisa, Albinha, pode falar. O pessoal está entrando ainda, mas a gente também não pode se estender muito, que eu acredito que ela também tem bastante coisa lá para fazer também. Trabalho a gente já tomou muito tempo dela. Trabalho sempre nos espera. Mas eu acho que é um momento só de agradecer, né? Por essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho, né? Aqui da minha bagunça, que eu digo a minha bagunça ainda. Mas a todos vocês da Faros, né? Pelo atendimento, por essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho, do trabalho do ateliê. E que outras oportunidades surjam, né? Peço muito que Deus abençoe o trabalho de vocês, assim como Ele, né? Que Ele esteja aqui conosco também sempre. E força para tentar ser melhor a cada dia, né? E dedicar, né? Que tudo que a gente faz com amor, eu acho que não tem como não dar certo. Hoje eu digo que o ateliê Albinha Patti precisa ainda de muita coisa, precisa. Mas já deu certo, né? E a gente está caminhando para cada vez, né, ter um... O mais importante você tem, né? Que é amor pelo que você faz e dedicação, né? Isso. Acho que isso é o mais importante para qualquer trabalho criativo, empreendedor. Eu acho que é o primeiro passo. E quem é empreendedor entende a gente exatamente, né? Que nunca vai ser só flores, né? A gente vai ter os perrengues, vai ter as dificuldades, mas você entender que você está trilhando um caminho, né? E está tendo um retorno disso, eu acho que é a resposta que a gente precisa para seguir todos os dias. E o Christian falou, eu estou vendo que está acompanhando a live, né? O Christian foi nosso convidado a semana passada. Ele falou uma frase muito curiosa na semana passada, que é tão engraçado, que a cada conversa a gente vai gravando algumas coisas muito particulares. Ele falou que quando ele estava na rua, né, fazendo as apresentações dele, ele escutou muita coisa, né? Porque ele começou ali na rua. E ele falou assim, que a rua é uma criança, sem filtro, né? Porque a criança não tem filtro. Então, se você faz... uma criança. Exatamente. E eu acho assim, que todo empreendedor, né, toda pessoa que trabalha personalizando alguma coisa, fazendo alguma coisa criativa, ela, no fundo, ela tem muito disso, né? Porque você escuta tudo, né? Às vezes você faz um trabalho achando que você está assim arrasando e às vezes o resultado final não fica, né, da maneira como você esperava. Tem cliente que, nossa, elogia muito e te dá incentivo e te dá gás. E tem um trabalho que você fez com tanto carinho, com tanta dedicação, a pessoa às vezes pega, não fala absolutamente nada. E aí você não entende se a pessoa gostou, se ela não gostou, né, se ela aprovou ou não o seu trabalho. E a gente fica lembrando dessas frases, né, e tentando entender assim, que todo empreendedor, né, toda pessoa que empreende, ela tem realmente essa coisa assim de todo dia ele é único, todo dia ele é diferente, e que esses retornos que vêm, a gente precisa aprender assim.
que for bom eu pego para mim, o que não for bom, eu vou entender onde eu errei para melhorar. Né? Eu acho que isso é a grande sacada, né, do trabalho que a gente faz. Né? Se eu fiz um trabalho que foi legal e a pessoa elogiou, eu pego isso, sirva de mais um incentivo, de um gás para eu continuar. Mas se de repente não foi aquilo que eu esperava, eu tenho que primeiro tentar entender, né, onde que eu errei, se eu fiz alguma coisa que não foi legal, e melhorar naquilo para que da próxima vez fique melhor. Pelo menos eu encaro. E eu gostaria que você finalizasse deixando uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está entrando agora. Depois a live vai ficar gravada, a pessoa pode ver. O que você deixa aí de mensagem para quem está começando e está justamente nesse ponto que você falou, né? E agora? Né? Eu vou atrás do meu sonho, eu fico na mesmice, com aquele salário fixo, mas infeliz de opção mesmo, né? Do retorno que eu tenho. Eu acho que é partir do princípio que a gente tem que se encontrar na vida, né? Em algum momento você tem que parar e pensar e fazer escolhas. Eu sempre coloco isso, que a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Então, tá nas tuas mãos escolher algo. No meu caso, foi algo profissional. Eu escolhi isso e decidi trabalhar, né, para oferecer com excelência o que eu escolhi para mim, né? E isso, hoje eu posso dizer que eu tenho um retorno, né? E eu ouvi, eu acho que eu acabei esquecendo de falar isso. Eu ouvi de uma pessoa que me disse uma vez: tu deve ser a pessoa mais sortuda desse mundo, porque tu escolheu trabalhar com alguma coisa que tu ama e tu tem um retorno, né? Tu tem um retorno financeiro em cima disso, né? Tu escolheu fazer algo que tu tem amor pelo que tu faz e, por sorte, tu recebe por isso, né? Então, eu encaro como trabalho. E eu acho que é se encontrar mesmo e nunca deixar de acreditar, porque as lutas vão vir, as dificuldades vão aparecer, não é um mar de rosas, assim como qualquer outra área profissional que você escolha, você vai ter dificuldades, né? Se é para estudar, você vai encontrar dificuldades. Se você estiver no teu trabalho dos sonhos, ainda lá, tu vai ter dificuldades. Mas é acreditar que tudo vai dar certo. E lutar por isso, lógico, né? A gente luta todos os dias, né? Buscar sempre o melhor, entender as críticas também como algo positivo, que te faça crescer, né? Onde foi que eu errei, né? Eu tenho que trabalhar isso aqui, ainda está faltando melhorar nisso aqui. E aí fazer essa reflexão diariamente, né? Do que você pretende chegar e oferecer, né? Oferecer sempre o nosso melhor, isso que a gente tenta fazer. E acreditar. A mensagem é: acreditem em vocês, né? Um dia eu parei e pensei, não, eu acredito em mim, no que eu escolhi para fazer, né? E aí é isso, gente. E muito obrigada, Rosane, pelo convite. Eu não Mas, sei, ó, eu vou eu mandar quero um presente agradecer. para ti, uma lembrança aqui da Elbinha Patti. Nossa, eu vou ficar muito feliz e a gente vai divulgar muito mais o seu trabalho. Eu quero agradecer por você ter aceito o convite. Eu quero te dizer que você, assim, é uma das... A gente atende muito cliente, né? A gente tem uma lista imensa. Eu falo que eu tenho já a live fechada até para o ano que vem, porque a gente tem muito cliente, graças a Deus, muitos clientes que têm um trabalho tão bacana quanto o seu, mas tem clientes que eles tomam um pedacinho mais especial no coração da gente, né? Eu falo que a gente acompanha o crescimento e isso é muito gostoso quando a gente tem um cliente que a gente viu começar, que a gente participou da primeira plaquinha, etiqueta, que a gente ajudou ali no desenvolvimento. E quando a gente vê que esse cliente está crescendo, que ele está falando em ampliar, né, esses horizontes, como foi o seu caso aí, a gente viu você do comecinho, e agora a gente está vendo você já falar em coisas muito maiores, né? Então a gente tem a certeza que você está no caminho certo e a gente também. Então essa troca ela é muito gostosa, né? É muito recíproco. E é isso por isso que eu criei a Faros com Talentos, porque eu quero levar histórias como a sua para que outras pessoas entendam que o trabalho não é fácil, mas a gente não está procurando facilidade, a gente está procurando se encontrar naquilo que a gente faz. E que projeto maravilhoso esse, vocês estão de Obrigada. parabéns, né? Novas pessoas Você vêm fez eu também. ficar emocionada. Ah,
Você é uma cliente muito especial para a gente. Você pode ter Vocês são certeza. mais do que especiais na minha vida, porque, né, E o pessoal do mostrar Pará, aqui gente, a gente tem como muito cliente no que Pará, a gente ama vocês. Um beijo para todo mundo do Pará. Eu já morei em Rondônia também, a gente tem cliente em Rondônia, eu já morei em Rondônia. A gente só tem que agradecer, né? Mas esse choro é de alegria, eu acredito que é um choro sim, de, sim, de com certeza. realização, porque é muito É um gostoso quando a choro gente se identifica com de aquilo. satisfação até, de felicidade, dessa troca que é tão verdadeira, né? Vocês são É, muito, muito especiais mesmo, né? Vieram para somar, né? É é o que a gente uma união que veio somar aqui no nosso ateliê. E gratidão mesmo por esse momento, que foi mais do que especial na minha imagina. vida, na vida de Você pode vocês. Você pode ter certeza que, para mim, pelo menos, assim, esse momento hoje, ele é um momento muito especial, porque contar histórias como a sua me dá certeza de que eu estou no caminho certo também. Né? Que esse projeto, que é um projeto que há 2 anos eu quis começar, porque lá atrás, há 20 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que tinha um carinho tão especial por artesãs. Eu cheguei a participar de um clube comandando mais de 200 mil, na época, artesãs, Nossa, né? Na época que nem tinha internet, não tinha... Era tudo na cartinha, né? Eu lembro que eu recebia cartas e cartas e mais cartas de dos mais de 200 mil artesãos do Brasil inteiro, né? Do Clube de Artesanato da Frutas Progresso. E quando eu tomei a decisão de sair de lá, eu sofri muito, porque como se eu tivesse deixado uma família para trás. E eu falava que um dia eu ia retomar aquele mesmo projeto de uma maneira diferente e que Deus ia me conduzindo. E há 2 anos atrás eu tive essa ideia da Faros com Talentos, só que no ano passado, quando eu ia lançar em fevereiro do ano passado, eu perdi minha mãe. Né? Minha mãe faleceu em fevereiro. E o projeto ele teve que ser adiado. Né? Na verdade, na época eu até desisti. Eu falei que eu não ia mais mexer nisso e que eu ia abandonar. E ele ficou lá, né, na gaveta por muito tempo. E aí, depois de mais de um ano, né, que agora ela fez um ano em fevereiro, quando fez um ano do falecimento dela, eu lembrei do que ela me falava, né? Que era nunca era para que eu desistisse de nenhum sonho meu, sem tentar, né? Porque quando eu também fui fazer faculdade, ninguém me apoiou, só ela me apoiou, porque eu fiz um curso que ninguém me apoiou na época, e ela falou: o seu sonho eu vou te apoiar. E eu lembrei disso e foi onde eu resolvi retomar, né, o projeto, e isso me deu um gás para continuar insistindo naquilo que eu acredito. A Faros Etiquetas é a minha empresa, é onde eu ganho meu sustento. Mas a Faros com Talentos é onde eu me encontro como pessoa, né? É onde eu volto nas minhas origens e tenho certeza de que eu estou no caminho certo, porque eu quero cada vez mais contar histórias como a sua. E se eu puder divulgar mais o seu trabalho, ajudar você a ser mais conhecida do que você já é, você pode ter certeza que é isso que a gente vai fazer. Muito obrigada. obrigada, Bia. Muito obrigada mesmo. E tenho certeza que a tua mãe, se pudesse olhar agora, ela estaria com o mesmo sorriso que tu aí, te olhando e agradecendo, né, por esse momento. Tá Com bom? certeza. Obrigada, fica com Deus. Muito sucesso para você, muita saúde. E, Igualmente. pessoal, vou deixar o contato dela aí. Podem chamar ela à vontade, mesmo que ela tenha agenda aí, deixe vocês aí até o final do ano, pode chamar, não tem problema. Obrigada, meu bem, tá? Bom trabalho para vocês Obrigada. aí, que Deus Gratidão por continue você. abençoando muito, muito. Amém. Tchau, tchau. Tchau.